Graça e paz. Bom é estarmos aqui. Façamos 3 cabanas. No capítulo 5 de Mateus, o discípulo cobrador de impostos, secretário, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Teu Filho amado, Jesus Cristo, a este mundo mau, com a missão de nos salvar da condenação eterna. O Senhor deixou que crucificassem Ele naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura. E assim o Senhor o ressuscitou dos mortos e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos destes o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Abençoe o Teu povo no Brasil e no mundo inteiro, com a bênção gloriosa da fome da Tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Sentem. Bem-aventurado significa feliz. Feliz quem tem fome. Aí muitas pessoas vão dizer, mas fome não é bom, né? Ter fome é complicado. Mas é a fome da palavra de Deus. Não é fome de pão, nem de churrasco, mas fome da palavra de Deus. E aí alguém diz, mas com tanta comida por aí afora? Não. Essas comidas faz mal para a alma. Sacia uma fome, ela não tem vigor, não tem vitamina. É como a alimentação física e as pessoas escolhem os alimentos de acordo com o bolso sem saber a finalidade. Quantos vão morrendo pela boca? Comer sem poder comer. Comer produtos que traz problema. Quantos estão com diabetes, colesterol alta e tantas outras enfermidades porque não tem cuidado da alimentação que vai comer. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo está falando do alimento da alma, não é alimento para o corpo. O profeta Amós já tinha dito lá no capítulo 8, versos 11, que ia chegar o tempo que tinha muita comida, mas o povo tinha fome. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meu 11 também, 12 também, dá para emendar aí. Irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Mas com tantas igrejas, sim, com tantas igrejas, os que têm realmente preocupação com o destino da alma, procuram
a palavra de Deus que resolva o problema da alma. E eles não acham. Temos esse testemunho. Essa semana mesmo nós recebemos mensagem dos Estados Unidos pedindo para a gente mandar CD, porque agora eles têm no ar e ficaram felizes de estarem assistindo a nossa mensagem. Então, correm daqui para ali, mas não acham. Tantas igrejas, mas não sacia a fome espiritual daqueles que têm fome espiritual. Daí, feliz aqueles que têm fome. Fome de alimento para salvação da alma. Este alimento realmente é complicado de se achar. Tem muito alimento que traz peso, engorda, isso chama-se religião. A religião engorda as pessoas, deixa-as saturadas por não conseguir pôr em prática aquilo que elas recebem como instrução. E procuram um alimento para o alívio da alma. Quando o Senhor Jesus Cristo estava tratando ali sobre este assunto, Ele disse no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, Ele diz que a solução para o alimento para a alma é ir a Ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Só Ele que pode dar o descanso para a alma. Ir a Ele. E nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo diz que é necessário nos alimentarmos da palavra de Deus. É necessário. No capítulo 4 de Lucas, versos 4 e 5. Lucas 4, 4 e 5. O que é que Lucas registrou? E Jesus lhes respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. No capítulo 8 de Deuteronômio, vamos ver se lá fala diferente, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mas o povo está comendo dia e noite. Qualquer hora que vocês passarem ali pela Avenida 3 de Maio, Avenida 9 de Julho, vocês vão ver as pessoas comendo. E não é fome de pão. É fome da palavra de Deus. É fome que apacenta a alma, que traz descanso para a alma. E aqui o Senhor Jesus Cristo deixou claro para nós conseguíssemos tocar o barco, quando Ele fala que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Porque as pessoas não sabem como serem justificados diante destas comidas que são dadas aí nas igrejas. Elas não sabem. Dão tanto alimento errado ali que as pessoas sofrem e não conseguem ficar livres. A justiça vem de Deus. É Deus que justifica a pessoa. Não é religião, nem alimento que é dado por aí afora. Então a sede de justiça é aqueles que sentem que estão perdidos,
sentem que estão errados. Quer queira, quer não queira, as pessoas reconhecem que elas estão erradas. É que a soberba, o orgulho, às vezes cobre esse desejo de se abrir com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus só justifica a pessoa através da morte no corpo de Cristo, como está escrito aí no capítulo 6 de Lucas, versos 6 e 7. A justiça, fome dessa justiça. Quanta canseira as pessoas sentem pensando que vão ficar livres desse peso que eles trazem desde que nasceram. Qual texto, pastor? Romanos 6, 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, Deus justifica a pessoa através da morte dela no corpo de Cristo pela fé. Quando nós lemos no capítulo 5 de 2ª Epístola aos Coríntios, versículo 21. O que é que nós lemos? 2ª Epístola aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos justiça. Feito. Por quem? Qual religião? Por Deus. Em Cristo Jesus nós descobrimos que estamos livres deste peso que a gente carrega desde que nascemos. Então Jesus está dizendo aqui que feliz aquele que tem fome. Fome de justiça. É feliz, porque esse vai procurar. E ele vai achar. Porque Jesus diz que todo aquele que procura, acha. Quando se procura com sinceridade, não cheio de soberba e orgulho, vai descobrir o verdadeiro pão. O Senhor Jesus Cristo é o pão que satisfaz o desejo da alma. É Ele. Aí no capítulo 6 do Evangelho segundo João, verso 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque Ele é o pão que alimenta. Comer de Jesus, sim. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. Por isso que as pessoas não encontram. Sabe que falam, mas não acham. E aí nós descobrimos no Salmo 34, versos 9 e 10. Salmista, Salmo 34, 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Esses não têm fome porque vão encontrar no Senhor o alimento para a alma. Claro que nós precisamos de alimento físico, mas alimento para a alma não se compra no supermercado, nem na feira, em lugar nenhum. O alimento para a alma é Cristo Jesus. Ele é que satisfaz a fome espiritual das pessoas. Quando o apóstolo Paulo registrou lá em Colossenses capítulo 1, versos 27, ele estava mostrando ali exatamente isso. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Só que as pessoas não sabem como Cristo está nelas. Cristo não está na pessoa que o aceita levantando a mão. Isso é uma obra. E a salvação não é das obras. Aceitar Jesus significa que está fazendo um grande favor para Jesus. Que ele está abandonado, não tem ninguém que quer ele. Então eu sou bonzinho e eu levanto a mão. Isso é uma obra. E a Bíblia diz que salvação não é das obras. E a Bíblia ainda registra no capítulo 1 de 1 Coríntios, versos 30, que não somos nós que vamos aceitar Jesus, mas é Deus que nos aceita quando estamos em Cristo Jesus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, ele só aceita a pessoa que está em Cristo para gerá-la de novo. Quando nós acreditamos na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele, aí Deus nos gera para o reino dele. Fora de Cristo, não dá para ser filho de Deus. Em religião nenhuma, porque religião não salva ninguém. Fora de Jesus, Deus não aceita a pessoa para gerá-la para o reino dele. Isso nós temos lido para que fica enfatizado nas pessoas que acham que aceitando Jesus, que sendo batizado na água, que etc., nasceram de novo. Não. No capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 17 e 18, está registrando aí que é uma obra divina. Ele só faz esta obra quando a pessoa está em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Fica claro então que não é uma religião ou uma igreja que realiza esta obra, mas é Deus, quando a pessoa está em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu quero encontrar o caminho do céu. Procuram e encontram. O caminho que leva as pessoas para o céu é o novo nascimento. E o novo nascimento só é possível quando a pessoa está em Cristo Jesus. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, verso 6, o Senhor Jesus Cristo mesmo deixou ali a maneira pela qual nós vamos ao Pai. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para ir ao Pai precisa nascer de novo. E para nascer de novo tem que estar em Cristo Jesus. E é só Ele? Só. Ele está dizendo eu sou o caminho. Não está dizendo eu sou um caminho. Não. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Para podermos ter vida junto com Ele lá no céu. Só que para ter esta vida junto com Ele, tem que passar pela crucificação, morte, sepultura. Aí somos ressuscitados junto com Ele. Só que esta obra está feita. Quando nós lemos aí em Efésios capítulo 2, verso 6, nós vamos perceber que esta obra está feita. Não é que vai acontecer a hora que a pessoa acredita. Não, é só tomar posse. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
nos ressuscitou, o tempo do verbo está no passado. Então a obra está feita, depende de encontrá-la. E o lugar de encontrá-la é na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a verdade. Eu só tomei conhecimento que o meu nome era Ivaldo do Espírito Santo Rodrigues, quando eu comecei a falar. Antes eu não sabia. Então, não é possível as pessoas saberem como entrar no reino de Deus sem meditar na palavra de Deus. Porque é aqui que nós encontramos. Não encontramos aqui como ficar rico. Não encontramos aqui como ficar livre de uma doença. Não encontramos aqui, não. Isso aí não é registrado na Bíblia Sagrada. Não. Está registrado na Bíblia Sagrada como nascermos de Deus para entrarmos no reino de Deus. Porque as outras coisas vão ficar por aqui mesmo. Tem gente que nunca ficou doente. Meu avô morreu com 94 anos, a primeira vez que ele foi no médico. Mas morreu. Morreu. Então, a morte é uma realidade, ninguém escapa da lei da morte. Mas morrer fora de Cristo é ficar separado de Deus eternamente. Foi Jesus que falou, capítulo 15 de João, verso 6. Morrer fisicamente fora de Cristo significa ficar separado de Deus no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Significa morrer fora de Cristo. Quem está fora de Cristo? Aqueles que não acreditaram na promessa que ele fez. Esse João 12, 32 é a chave do reino de Deus. Mas ele é camuflado, as pessoas não descobrem o que está escrito ali, que é a solução para o problema delas. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aí está a chave do reino de Deus. Porque quando a pessoa está em Cristo, é pela fé, não é pelo que ela faz. Então esse é o ponto, que ninguém está em Cristo por fazer uma caridade, uma esmola, ser batizado, não. O estar em Cristo é acreditar na promessa que Ele está fazendo. E Ele deixou uma promessa aí no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 4. Aí nós vamos descobrir que Cristo é em vós, esperança da glória. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele está mostrando aí que para ele estar na pessoa, ela precisa primeiro estar nele. Por quê? É a liberdade de escolha. Claro que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a pessoa tem a liberdade para escolher. A vontade de Deus é que todos acreditassem nesta promessa. Aliás, esse é o mandamento que Deus deixou, né? Todos acreditassem no Filho dele. Que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos. Mas, infelizmente, as pessoas não descobrem que ela está entre esses todos que Jesus atraiu, enquanto ela não recebe esta revelação, que é ela mesma. Não é uma revelação que vem de terceiro, não. Ela mesma.
Peraí, se Jesus prometeu atrair todos, eu estou no meio desse todos. Essa é a revelação. Isso é uma lógica, não é revelação. É uma lógica. Então ele está dizendo, estai em mim, e eu vou estar em você. Por quê? Porque eu respeito a liberdade de vocês, embora meu Pai gostaria que vocês acreditassem em mim. 1 Timóteo 2,4. Meu Pai gostaria que vocês acreditassem em mim, porque eu sou o único mediador entre vocês e meu Pai. 1 Timóteo 2, 4 e 5. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Claro que tem a outra versão que diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas como é que vai se salvar? Se tivesse jeito de se salvar, para que Deus teria enviado Jesus? Seria uma contradição. Quando a gente lê Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 17, comparando com esta vontade de Deus aí, então, peraí. Então, não precisava Jesus ter vindo? Se eles pudessem se salvar, como essa versão fala, realmente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então foi para isso que Deus enviou Jesus. Olha quanta confusão, né? Eu pensei que Deus enviou Jesus para a gente ficar rico, para a gente... Não. Ele enviou Jesus para salvar a nossa alma da condenação eterna, porque o corpo era pó e vai voltar a ser pó. Agora a alma não. A alma é indestrutível. Então Jesus veio para resolver o problema da alma. Tá? E ele diz que o fardo dele é leve, não é fardo pesado. Não. Então estai em mim e eu estarei em você. Porque sem mim você não vai chegar no Pai de jeito nenhum. E aí? Aí eu em você é a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. E se ele não estiver? Não, aí não tem esperança. Porque ele veio para salvar e ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não tem outro. Ele foi o que foi para a cruz para nos libertar da maldição. Nascemos debaixo desta maldição. Aí Jesus foi para a cruz para nos livrar da maldição. Gálatas 3:13. Todos nós nascemos debaixo desta maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele nos resgatou da maldição da lei. Todos nascem debaixo da lei, da condenação e da morte. Mas aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo, ficaram livres desta maldição da lei. A Epístola aos Romanos, no capítulo 10, versos 4, deixa isso aí bem claro. Infeliz aqueles que estão ainda debaixo da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É o fim da lei. Creu que Cristo te atraiu, que você foi crucificado com Ele, que você morreu com Ele, está livre da lei. Que lei? Da condenação e da morte. Esta lei dá direito ao diabo te levar para o inferno.
tem que ficar livre desta lei, de qualquer maneira. Por isso, feliz aqueles que têm fome. Porque tem que descobrir como ficar livre desta lei, para não ir para o inferno. E quem tem fome, vai encontrar. Porque Jesus prometeu, quem procura acha. Procura o quê? Um carro novo? Não. Procura solução para o problema da condenação. Então, Cristo em vós, esperança da glória. Quando o apóstolo Paulo tomou conhecimento que era preciso morrer para a lei, para mudar de proprietário, ele fez uma oração que todos devem fazer. Romanos 7, 24. É uma oração profunda. Não é eu vou experimentar para ver se dá certo, não. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tem que chegar a este ponto. Miserável homem que eu sou. Por quê? Porque eu estou indo para o inferno. Por quê? Porque o diabo tem direito sobre mim. Por quê? Eu estou debaixo da lei da condenação e da morte desde que nasci. Procurei, não achei. Procurou aonde? Nas igrejas? Nas religiões? Não acha. Não vai achar. E o apóstolo Paulo achou. Aí ele confessa em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Estou livre da lei. Morri para a lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora sim, Cristo em vós, esperança da glória. Agora ele não vivia mais, Cristo vivia nele. Por quê? Porque ele clamou a Deus. Aqueles que não têm esta experiência e ficam aí na base da soberba, falando que tem e que não tem, faça como o apóstolo Paulo fez. Clame a Deus com desespero para ficar livre da lei. Não tem outro remédio? Não. Só morte no corpo de Cristo na cruz. Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Para ser do outro, que é Cristo Jesus, precisa morrer para a lei. E morrer para a lei só no corpo de Cristo. Nada que a pessoa faça neste mundo. Sacrifícios são em vão e são ofensas a Deus. É chamado de tolo. Sacrifício é chamado por Deus de tolo, aquele que faz. Eclesiastes capítulo 5, de 1 a 5. E tantos outros textos que se referem a sacrifício humano. Vale nada. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus estás nos céus, e tu estás sobre a terra.
pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votar e não pagar. O votar e não pagar é coisa de tolo. E o fazer sacrifício é coisa de tolo. O sacrifício que agradou a Deus foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. E o sacrifício que agrada a Deus individualmente de cada um é a morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, pela fé de que foi atraído no corpo dele. Só que para isso é necessário humilhar-se, desqualificar-se dos recursos próprios. Porque o que impede as pessoas de ter esta experiência do novo nascimento é exatamente isso, são os recursos próprios, adquiridos pelos pais ou por religião. Isso atrapalha, porque os pais colocam tantas tradições nos filhos que acaba tomando espaço. E há filhos que ficam firmados naquilo que não aceita outra coisa. Deus precisou deixar Jesus morrer na cruz do Calvário para nos livrar destes sacrifícios de tolo, dessas promessas que as pessoas fazem e não cumprem. E uma das promessas que está sendo mais prejudicial aos cristãos, de nome, entre aspas, é a promessa que vai ser dizimista sempre. É melhor não fazer a promessa. Você concorda com o dízimo? Concordo. Vai ser dizimista? Vou ser dizimista. E aí você se esquece, acha que Deus não está vendo, e aí realmente a coisa complica. Ele solta o devorador, ele não, o devorador é a parte do diabo, não é dele. E a pessoa se torna uma maldita. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. As pessoas se tornam malditas. Por quê? Promete e não cumpre. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Amaldiçoado. Maldição existe, viu, irmãos? Eu conheço. Então, feliz aquele que tem fome de justiça com sinceridade. Quero ficar livre da condenação eterna. Por quê? Porque descobri que o inferno é real e é para lá que eu estou indo. A pessoa tem que chegar nesse ponto. Como é que o apóstolo Paulo descobriu isso? É simples. É a mesma maneira daquelas que todo mundo faz. Mas qual é a simplicidade? O que ele queria fazer de bem, ele não conseguia fazer. E o que ele não queria fazer de mal, ele fazia. Isso levou-o àquele pedido profundo: miserável homem que eu sou. Com consciência, não é papagaiice.
com consciência da situação terrível que ele ia ficar eternamente. Mas ele não era. Mas a natureza é a responsável pelas coisas que as pessoas não conseguem fazer de bem e pelas coisas que ela não quer fazer de mal e elas fazem. Ele precisava ficar livre da natureza velha, como todas as pessoas. E aí ele deixou aí então o grito de alerta. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que condena é a lei. Agora ele morreu para a lei, pela palavra de Deus. Então agora ele não tinha mais a natureza maligna. Agora ele tinha o Espírito Santo para guiá-lo nos caminhos do Pai. Precisa ter fome. Não é assim, eu vou experimentar. Não. Precisa ter fome. Cristo em vós, esperança da glória. Porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele veio estar em você. Você creu que Cristo te atraiu? Ele veio estar em você. Não é que você levantou a mão aceitando, demonstrando a sua bondade, né? Oh, ninguém quer Jesus, eu quero. Hã? E aí você vai descobrir lá no capítulo 2 mesmo de Efésios, versículo 8 e 9, vai descobrir que não é pela lei, não é pela justiça própria, mas é pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí vai descobrir que não foi de aceitar, né? Mas foi de ser aceito. Ficou livre da condenação por ter sido atraído no corpo de Cristo na cruz. Por ter morrido no corpo dele lá, ficou justificado do pecado. Que é a lei que dá força para o pecado. O problema não é o pecado. O problema é a lei. Eu fiquei até às 11 horas da noite conversando com um jovem. Jovem não, um senhor de idade. É lá de Barretos, esse eu posso falar que não tem problema. Veio com a sogra dele na segunda-feira lá em casa. Por causa dos pecados. Eu não consigo, pastor, ficar sem pecar. Então você vai para o inferno. Por quê? 1 João 3,8. Olha o que está escrito aí. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí ele pôde sair batendo, oh que beleza. Demorou. A batalha foi grande. Você está vendo S aí? Não. Em nenhuma versão tem S aí, tá bom? Aí é pecado. Não é pecados. Mas qual é a diferença? No original não existe pecados, existe falhas. Porque lá em 1 João está escrito que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu falei, você está vendo como você é um religioso? Lá estava sendo tratado com os gnósticos.
Era uma doutrina que ensinava que as pessoas nascem sem pecado. Que ela só vai ser pecadora quando ela vai para a escola, quando ela vai para... Não, senhor. Essas pessoas estão dizendo que Deus é mentiroso. É por quê, pastor? Porque é o que está escrito aí, Romanos 3, 23. Então é uma doutrina mentirosa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas eu vi aqui, eu fiquei assustado, porque eu não consigo, de repente eu estou fazendo uma coisa errada. Eu sei que se eu derrubar esse copo aqui no chão, vai ter gente que vai falar assim, que pecado, um copo tão bonito, isso é pecado? Ou foi um descuido meu? Essa história é terrível. Mas graças a Deus que nós temos, no capítulo 16 do Evangelho segundo João, versículo 8 e 9, mostrando o que é o pecado. Só que ali não é pastor que está falando, ali é Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Aí não tem S. É um absurdo, essas doutrinas aí. Tem gente que perde a escola bíblica inteirinha querendo justificar uma coisa que não tem jeito. Entrou nesse assunto, já precisei cortar uns 2 aí. Entrou nesse assunto, pronto. Não. Pecado é você não crer que Cristo te atraiu no corpo dele, meu caro. Que aí você vai para o inferno. Esse é o pecado para a morte. Quem não crê vai para o inferno. É coisa que a gente precisa tratar com o tempo, mas é que como ele veio, coitado, com um desespero danado, mas saiu muito feliz, cheio de erros. Cheio de erros. É difícil, meus amados. A fé sem a obediência é morta. E a obediência sem a fé é morta. Nenhuma das duas resolve o problema sozinha. Mas tá bom. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou. Da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Pois agora Cristo vive em mim, e livre eu sou. Pois agora Cristo vive em mim, e livre eu sou. Muito obrigado, papai, por esta obra gloriosa que o Senhor fez em favor do mundo, pai. A vontade do Senhor era que todos acreditassem que Jesus Cristo, teu Filho amado, os atraiu no corpo dele lá na cruz. Mas quantos e quantos empecilhos as pessoas encontram e ficam descansadas em coisas erradas, quando que o certo é obedecer o que Cristo mandou. Se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar no reino de Deus. Nós te louvamos, Pai querido e amado, pelos momentos que passamos aqui meditando na Tua Palavra. Sabemos que faltou muita coisa, mas deixamos com o Espírito Santo para que Ele complete tudo aquilo que faltou. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom descanso, graça e paz.